A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola, no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham, o programa de rádio que lhe conta o que de mais importante se faz e acontece na relação entre Angola e Estados Unidos da América. Na edição anterior tivemos o painel de petróleo e gás, José Oliveira, engenheiro Pedro Godinho, Frederico Martins Correia e também Dr. Afonso Chirpep. Tiveram aqui a analisar as questões ligadas ao setor de petróleo e de gás e os grandes desafios desta indústria para este ano. Vamos agora olhar para aquilo que é a AmCham, a Câmara de Comércio Americana em Angola. É um órgão importantíssimo que visa, entre muitas outras missões, aproximar e, naturalmente, fomentar as relações comerciais, culturais, académicas entre Angola e Estados Unidos da América. Hoje o nosso convidado é o diretor executivo da AmCham Angola, Neil Breslin, a quem vamos saudar. Neil Breslin, muito bom dia. Bem-vindo uma vez mais à Hora da AmCham Angola. Muito bom dia, João. Obrigado pelo convite, estou feliz de estar aqui. Muito bem, Neil Breslin. Vamos começar por falar da missão da AmCham Angola. É uma organização que foi criada há poucos anos e que vai fazendo o seu trabalho nestes poucos anos de existência. Já organizou 2 eventos com o Presidente da República nos Estados Unidos da América, juntando a comunidade empresarial americana e ao poder angolano, no sentido de mostrar que há cada vez mais abertura da parte de Angola para que se consiga melhorar os investimentos. Lembro do Investment Guide, o Guia de Investimento em Angola, que foi lançado nos Estados Unidos na primeira atividade, e o teu slogan, é um slogan que o Neil criou, Angola is now, Angola é agora. Gostávamos que nos recordasse quais são a missão da AmCham, os objetivos e, claramente, para mais para frente podermos falar sobre quais são os projetos que a AmCham tem para este ano. A AmCham Angola, ainda que seja jovem na República de Angola, somos filial
do United States Chamber of Commerce, que é a Câmara Americana de Comércio, que foi fundada em 1912. Então, nossa entidade mãe tem mais de 100 anos de experiência, está presente em 140 países mundialmente e também tem mais de 3 milhões de empresas membros mundialmente. Então, ainda que sejamos jovens aqui, este ano vamos celebrar 5 anos de vida aqui na República de Angola, mas temos que lembrar que, sendo filial de uma Câmara tão importante como o United States Chamber of Commerce, tem muitas vantagens. E como o João mencionou, já fizemos 2 eventos com o Presidente da República nos Estados Unidos, uma vez em Nova York e outra vez em 2021 em Washington, D.C. E obviamente, uma Câmara de Comércio está aqui para promover negócios, promover comércio, promover laços, promover integração entre os 2 países nestes ramos, mas também temos objetivos, além disso, de desenvolver projetos culturais e educação, etc. E mencionando o livro que Angola is Now, obviamente estamos a tentar comunicar para o mundo todas as oportunidades que existem na República de Angola, principalmente com as reformas a favor do setor privado que fizeram nos últimos anos, e para que os Estados Unidos começaram a aprofundar ainda mais a relação com Angola. Acho que isto seria uma breve introdução de nossos objetivos como Câmara, mas com certeza as pessoas que estão a ouvir semanalmente com o Joel, que já sabem muito sobre nós. Muito obrigado, Neil Breslin, diretor executivo da AmCham Angola. Vamos agora olhar para... Tem 5 anos, mas já há muita obra, né? Tem um livro, o Investment Guide, que lançou logo no início. Também já realizou 2 encontros entre o Presidente da República e a Comunidade Empresarial Angolana. E num desses encontros foi criado o Working Group, onde os gigantes do setor da indústria, dos vários setores de atividade económica nos Estados Unidos, acabaram por aproveitar a presença do Presidente João Lourenço nos Estados Unidos para criar uma coligação afiliada à US Chamber of Commerce, naturalmente, para apoiar a Angola a atrair mais investimentos e a melhorar a sua reputação junto dos Estados Unidos da América. Mas vamos agora olhar para aquilo que são os projetos. Podemos mais para a frente continuar com essa retrospectiva. Mas que projetos, afinal, tem a AmCham Angola para este ano? Eu acho que é muito importante falar muito sobre o United States Angola Working Group, que é o grupo de trabalho entre Estados Unidos e Angola. Lançamos em junho de 2021 este grupo de trabalho para realmente ter um aprofundamento da relação comercial entre os 2 países. Esta iniciativa do Working Group vem diretamente de Washington. Eles estão a liderar este projeto, este Working Group, e os objetivos são reconhecer quais são os desafios em termos de fazer negócios entre Estados Unidos e Angola. Segundo, definir as oportunidades que existem em termos de fazer negócios entre Estados Unidos e Angola. E terceiro, que é oferecer soluções em termos de promover o ambiente empresarial para que seja melhor, mais fluido e poder crescer entre Estados Unidos e Angola. E nós definimos 4 áreas prioritárias. A primeira é infraestrutura e energia. A segunda é agricultura e sustentabilidade. A terceira é economia digital. E a quarta é saúde e bem-estar. E cada um destes grupos está liderado por uma empresa nos Estados Unidos e uma empresa correspondente aqui na República de Angola. Para infraestrutura e energias, temos a honra de ter a Chevron a liderar este processo. Chevron é bem conhecido e reconhecido nesse tempo de Angola, que está aqui muitas décadas, mas além disso, Chevron é reconhecido mundialmente, fundado em 1879, está presente em 180 países mundialmente, um turnover em 2020 de 94 bilhões de dólares. Então, estamos muito orgulhosos de ter eles como líder. O segundo grupo é agricultura e sustentabilidade, que é liderada por John Deere. John Deere, que é uma empresa também que foi fundada em 1837, está presente em 160 países mundialmente
e em 2020 um turnover de quase 40 bilhões de dólares. Um líder mundial, não só em máquinas de agricultura, mas também é uma das empresas líderes mundiais em termos da construção, de fazer infraestruturas, de máquinas de infraestruturas, de fazer ruas e autopistas, etc. A terceira área prioritária é economia digital. E temos a honra de ter IBM, a liderar a economia digital. A IBM está presente em Angola, mas também é uma das empresas líderes mundiais reconhecidas em termos de economia digital. Foram eles que inventaram o multicaixa. Estão presentes em 177 países mundialmente, fundado em 1911 e um turnover em 2020 de quase 78 bilhões de dólares. Obviamente uma empresa poderosíssima. E a quarta área prioritária é saúde e bem-estar, que, bom, na época mundial onde nos encontramos, não poderíamos não falar e dedicar nossas energias à saúde e bem-estar. E esta está liderada por GE, também outra empresa impressionante ao nível mundial, fundada em 1892, presente em 130 países mundialmente e uma receita em 2020 de 75 bilhões de dólares. Essas quatro empresas, realmente estamos tão orgulhosos de ter estas empresas como membros aqui na Angola e também membros em Washington, a liderar o Working Group, porque este Starting Four, ou seja, é tipo um Dream Team. Se levar estas quatro empresas a qualquer lugar do mundo, vamos abrir portas sem nenhum problema. E assim já, isto estabelecido, o Working Group, estamos a desenvolver ideias nessas quatro áreas prioritárias, ideias em termos de o que comentei antes, em termos de definir os desafios que existem, definir também as oportunidades e também oferecer e desenvolver soluções para seguir em frente e aprofundar o ambiente empresarial. Muito bem, Neil, muito obrigado por essa breve explicação sobre o Working Group. É um grupo de trabalho de empresas grandes nos Estados Unidos que lideram 4 comitês muito importantes: agricultura, economia digital, vários são das áreas que necessitam claramente do apoio à área de saúde, claro, à parte industrial. Mas vamos olhar bem para cada um destes setores. Há a ideia de que as empresas americanas estão só no setor petrolífero. E a AmCham traz-nos aqui, desde o seu surgimento, uma novidade, que afinal muitas empresas americanas já cá estão há muito tempo, como por exemplo a IBM, no setor da tecnologia. A sua concorrente Microsoft também já cá está presente. Obviamente que se gostava com escritórios maiores, com maior volume de negócios e com mais pessoas a empregar, mas já têm negócios cá no país. Também marcas como o KFC, Kentucky Fried Chicken, né, que tem aqui um franchising, que vem a partir da empresa portuguesa, mas vamos tendo empresas fora do setor dos petróleos. Também temos John Deere, na agricultura, a fornecer os tratores e equipamentos agrícolas necessários. Estes são alguns exemplos que podemos dar para mostrar que Angola e Estados Unidos não é só petróleo, e esse Working Group visa da mesma forma melhorar as relações entre Angola e Estados Unidos e trazer mais empresas, principalmente na área digital e nas outras. Eu gostava que o Neil pudesse explicar que impacto pode ter a liderança destas 4 empresas à frente destes grupos de trabalho e o que é que se espera para 2022 em diante para alargar a presença de micro, pequenas e médias empresas nos Estados Unidos, uma vez que essas empresas que mencionamos todas são grandes, né? São as grandes empresas que já estão no nosso país. Vou comentar que as empresas americanas que estão presentes também no mercado angolano, nunca podemos esquecer de Coca-Cola, não esquecer de outras empresas que estão presentes como Baker Hughes, que também é uma empresa americana, Exxon, e as outras, a nova empresa Africell, que está presente no mercado, que é uma empresa americana também. O que acontece é que, tal como Angola tem o desafio de diversificar, que depende tanto do petróleo e gás, que é o raiz da economia, principalmente, nós também, no AmCham, e também através do Working Group, temos o desafio de ajudar a Angola a diversificar-se.
E assim, já temos as empresas presentes que estão fora do setor do oil and gas, que também podem ajudar neste processo, que já estão presentes no país, o GE, IBM e John Deere, principalmente. E agora, em termos das empresas menores de tamanho, ou seja, os startups ou os PYMEs, né, as pequenas e medianas empresas, que também oferece uma grande oportunidade para entrar no mercado e entender o que está a acontecer aqui em Angola em termos de como fazer negócios. E isto é a parte muito importante para deveria destacar. A experiência de nossos membros, AmCham Angola, eles já estão presentes no mercado. Estas empresas já fizeram muito negócio. Obviamente, decidiram investir aqui no país e reinvestir e investir de novo. Chevron, por exemplo, prolongou os compromissos até o ano 2050, se não me engano. E assim já é um sinal que, bom, fazer negócios aqui é possível, fazer negócios é bom e as empresas que já estão presentes estão a investir ainda mais. Isto quer dizer que as empresas que estão já presentes, que atuam durante décadas nesta economia, são as melhores empresas para dar o ponto de vista de como é fazer negócios aqui. E neste aspecto, são os melhores interlocutores para falar com outras empresas nos Estados Unidos que ainda não entraram no mercado angolano, para realmente entender bem quais são os desafios de fazer negócio em Angola, quais são as oportunidades aqui também. E como podemos trabalhar conjuntamente, tanto no lado americano como no lado angolano, a achar soluções para aprofundar as relações empresariais, as relações de business, de doing business, as relações de comércio. E assim, isto já tudo baseado, principalmente dos membros, tanto neste lado do Atlântico como o outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos. As empresas definem, explicam, aprofundam como é a experiência de fazer negócio aqui e comunicamos. E comunicamos para quem? Comunicamos para as empresas que ainda não estão aqui na Angola, mas talvez tenham apetite para entrar. 1. 2. Comunicamos também com o lado público americano para também explicar como é fazer negócio aqui. Um de nossos board members é a própria embaixada americana aqui em Angola, então já temos acesso direto ao governo dos Estados Unidos e comunicamos para o setor público, ou seja, o governo americano, como é fazer negócios aqui. E além disto, estamos a falar e a comunicar com o setor público aqui em Angola, ou seja, e comunicar com os ministérios, a presidência, etc., para explicar a experiência das próprias empresas e também comunicar quais são os desafios, quais são as oportunidades e quais são as soluções para trabalhar conjuntamente a aprofundar a relação empresarial. Muito bem, Neil. Este aprofundamento da relação empresarial vai ser feito naturalmente com um working group em várias áreas. Então, como diz bem o Neil, cada uma dessas empresas vai advogar e mostrar que é possível fazer negócio nestas diferentes áreas do país e haverão outras áreas prioritárias além destas, ou por enquanto vai-se esperar melhores resultados ou alguns resultados, algumas metas alcançadas para se alargar a outros setores de atividade. Sempre estamos dispostos a alargar os grupos em termos das áreas prioritárias. Obviamente podemos e queremos definir outras áreas prioritárias, como Angola é um país que tem muita oportunidade, podemos falar, por exemplo, de uma oportunidade no setor de turismo, que também tem grandes oportunidades. Mas, de momento, o que temos? As áreas prioritárias dependem de nossos membros, e assim, os membros que temos são fortes nestas 4 áreas. Então, tanto este lado do Atlântico como nos Estados Unidos. E isto quer dizer que, como estas empresas são líderes em cada destas 4 áreas prioritárias, faz que tenha uma fluidez do tema. Não podemos aprofundar realmente em temas que, de momento, não temos os membros que estão dedicados a estas outras áreas prioritárias. E também queremos
realmente concentrar nestes 4, aproveitando no desempenho que já temos só menos de um ano, que só estabelecemos a ideia, só lançamos em junho de 2021 e já apresentamos nossas ideias em setembro de 2021 e estamos a trabalhar diariamente para aprofundar a conversa e realmente aprofundar as ideias sobre estas 3 ideias: oportunidades, desafios e soluções. Exatamente, Neil. E quais são as metas deste Working Group para este ano? Há várias reuniões propostas. O que é que se espera do Working Group, pelo menos para 2022? Bom, temos muito trabalho por fazer. Já estamos a fazer reuniões virtuais para ter os 2 lados do Atlântico a falar em termos dos desafios, oportunidades e soluções em cada um. Estamos já a ter um diálogo consistente com o lado público aqui em Angola, o lado público nos Estados Unidos e também com nossa entidade mãe, United States Chamber of Commerce. E nós queremos ir o mais rápido possível em termos de desenvolver estas ideias, de desafios, oportunidades e soluções. Toma tempo, porque estamos a falar de tantos fatores: as nossas empresas, as empresas dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, o governo da República de Angola, e também comunicando entre nós e seguindo em frente com cada um. Obviamente, o que temos aqui é que apresentamos em setembro, o que apresentamos nossos desafios e as soluções para aprofundar a situação empresarial está já definido. Temos um documento que já produzimos e estamos a aprofundar os temas com todos os atores em termos da economia, seja o lado público, seja o lado privado, para implementar estas potenciais soluções e definir como podemos seguir em frente. Temos muitas metas e muito está a acontecer neste ano. O PAC-DBIA, que é o lado President's Advisory Council for Doing Business in Africa, que é um órgão nos Estados Unidos que ajuda, são 25 empresas, acho que 25 empresas americanas, que dão conselhos para o presidente dos Estados Unidos, dão conselhos para a Casa Branca em termos de como fazer negócios na África. Eles agora, dentro de pouco, em fevereiro de 2022, vão lançar as novas empresas do PAC-DBIA, dos quais já estamos antecipando que alguns de nossos membros vão estar neste grupo. Estamos à espera do lançamento desde o United States Department of Commerce em termos disto. Isto é, então, trabalhando conjuntamente com o PAC-DBIA, que vai ser relançado com as novas empresas em fevereiro de 2022. Também estamos à espera da administração Biden lançar também a definição e as políticas abrangentes para o continente africano. Estamos antecipando isto, que já será uma definição de como os Estados Unidos vai seguir em frente com o continente africano. Estes dois temas, em termos da administração Biden, nós, em termos do Working Group, estamos a fazer nosso trabalho para coincidir com estes 2 processos da política para a África e também do PAC-DBIA, para trabalhar conjuntamente com os desafios e as oportunidades e as soluções para aumentar negócio no país. Então, tendo este órgão, o US Angola Working Group, vamos estar preparados para ajuntar esforços para realmente aumentar a presença americana na República de Angola. Muito bem, Neil, muito obrigado por esta explicação. Acompanhe as notícias, entrevistas e debates sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola. O seu magazine de negócios. Agora é o momento de intervalo. Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África subsaariana. Para esse efeito, estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da AmCham, a Chevron, que opera em Angola com o nome Cabinda Gulf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na AmCham Angola.
The establishment of the AmCham in Angola creates a unique opportunity to strengthen U.S.-Angola commercial and economic relations. O estabelecimento da AmCham em Angola cria uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro mútuo continuam por ser exploradas. The Chamber has the potential to be a critical tool in the Angolan government's efforts to diversify the economy. Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano para diversificar a economia. We are confident that the values, goals and objectives of the Chamber complement those of Chevron and will result in a deepening of commercial and diplomatic relations between our two countries. Estamos confiantes de que os valores, metas e objetivos da AmCham complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica. Falou Judy Moses, diretora-geral para o desenvolvimento de ativos da Chevron Cabo Rock. Voltamos. Continua a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o magazine dos negócios entre Angola e os Estados Unidos da América. Uma oferta da AmCham Angola, uma afiliada da maior organização de negócios do mundo, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América. Agora, assim, muito brevemente, gostávamos só que nos ajudasse a fazer uma resenha da visita do Tucker a Angola. O Nilo acompanhou de perto esta visita. Pode, por favor, fazer um resumo do que de mais importante aconteceu e do que viu e projetar quais poderão ser os próximos passos depois da visita do Tucker, o que é que se pode fazer e como se pode tirar proveito destes afrodescendentes provenientes de Angola que querem naturalmente regressar e conhecer as suas origens. Como é que se poderá eventualmente ou efetivamente também utilizar este fator importantíssimo como um fator que de facto aproxime os dois países, atraia mais investimentos e aproxime culturalmente as pessoas dos dois lados do Oceano Atlântico? Sim, posso dizer muito sobre a visita da família Tucker. Foi uma visita fantástica. Uma das irmãs, Wanda Tucker, já tinha estado aqui na Angola. Esta foi a segunda vez que ela visitou a República de Angola, em dezembro. E esta vez ela viajou com a prima dela, que também obviamente da família Tucker, a Carolita, e o irmão, que é o Vincent Tucker. Eles representam o que se chama o William Tucker Society, de 1624. Esta família Tucker define as raízes, a primeira chegada dos angolanos nos Estados Unidos, que hoje se chama Estados Unidos, porque em 1619, quando chegaram, não foi os Estados Unidos. Isto quer dizer que esta família representa mais de 400 anos de presença angolana nos Estados Unidos. Já falamos muito sobre isto em outras alturas, mas deve ser repetido e falado que estão estimados que existem minimamente 12 milhões de americanos de origem angolana e de sangue angolana. E isto quer dizer que a primeira família que pode definir a sua chegada desde 1619, a primeira chegada, até agora é muito importante, porque quer dizer que esta família Tucker é simbólica destes 12 milhões de americanos de origem angolana, mas também, de uma certa forma, esta família também representa os 30 milhões de angolanos que estão na República de Angola, também representam. Então, esta família é um canal para aprofundar a relação entre os dois países, porque temos muita história em comum, temos muita identidade em comum. Até foi curioso, quando estavam aqui em dezembro, os três membros da família, fisicamente poderiam ser de Angola, características físicas. Qualquer um diria que, não falam português, né? Mas se não falar português, qualquer um vai dizer que são angolanos mesmo. O primeiro contato com a família, que a Câmara que estivemos com eles em várias ocasiões durante a semana que eles estavam aqui. Estamos muito animados para aprofundar a relação até com o William Tucker Society,
1624, e vemos muitas oportunidades em termos de estudos, em termos de visitas culturais, em termos de música, então, nos dois lados do Atlântico. Um fator muito interessante que temos que destacar é que o museu mais poderoso agora no sistema de museus dos Estados Unidos é the Smithsonian National Museum African American History, o Museu Nacional do Smithsonian da História Afro-Americana. Este museu investiram $1 bilhão de dólares para criar este museu. Não é um museu qualquer, é um museu, ou seja, que custou, que tem um investimento de $1 bilhão. E é o número 1 do sistema do Smithsonian nos Estados Unidos. Esta família está destacada mesmo dentro do próprio museu. E até em setembro, quando o senhor Presidente da República visitou Washington, D.C., a família Tucker estava lá a acompanhar o senhor Presidente na visita a este museu. Naquela altura, tal como eu entendo que foi, o senhor Presidente convidou a família para vir em dezembro e estavam aqui. E eles estão previstos voltar para Angola minimamente uma vez este ano e estão animados para aprofundar os contatos, o entendimento e a compreensão, e estão com ideias de querer falar e desenvolver projetos para aprofundar esta relação. Muito bem, Neil Breslin, muito obrigado por esta entrevista. Ficamos a saber muito mais sobre o Working Group, sobre a AmCham Angola e os seus projetos em curso. Vamos naturalmente esperar contar com a sua presença em próximas ocasiões e, claro, mantendo os nossos ouvintes e os amigos da AmCham Angola mais e melhor informados sobre as atividades desta importantíssima associação que congrega não só as mais importantes empresas americanas dos Estados Unidos presentes no nosso país. Obrigado, Neil Breslin. Um forte abraço. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Muito obrigado, Joel. Foi um prazer. Muito bem, e assim, caro ouvinte que nos acompanha, vamos então ouvir uma resenha da edição passada, vamos recuperar os momentos mais importantes do debate sobre o setor do petróleo e gás, que é habitual e é um dos pratos principais do nosso Hora da AmCham, para você acompanhar já a seguir. José Oliveira, como sempre, gostamos de pegar a sua parte didática e de analista para... Recentemente tivemos a Associação dos Países Produtores de Petróleo a pedir especialmente aos empresários e aos países africanos que é o momento já de se avançar para a criação de um banco para financiar o setor de petróleo e de gás. Porque, na visão desta Associação de Países Produtores de Petróleo, e que naturalmente essa declaração vem naquele que é o seu relatório para o ano 2022, vai pedindo então aos países africanos a olharem para isso, para não desistir ou abandonar o petróleo que têm debaixo do solo, uma vez que muitas foram as descobertas feitas nos anos anteriores e com esse juramento ou com este acordo ou pacto dos países mais desenvolvidos em não financiar a atividade petrolífera, as empresas produtoras e exportadoras de petróleo africanas ficam ainda com maiores dificuldades, o que resolveria o problema, de acordo com esta associação, que curiosamente agora é presidida por Angola. É fundamental que se criem condições para efetivamente financiar a atividade petrolífera no continente. José Oliveira, o que dizer desta situação? Será mesmo que a transição energética traz problemas para o financiamento a curto prazo ou é um assunto que ainda vai levar o seu tempo? Não, penso que a médio prazo vai trazer. Mas vamos por partes, a questão está... Vamos começar pela parte africana, foi a parte final da tua pergunta. É mais fácil a África convencer e tomar uma decisão que o BAD, que é o Banco de Desenvolvimento Africano, financie determinado número de atividades ligadas aos petróleos e ao gás, nomeadamente quando tiverem os dois associados, porque o gás ainda é favorecido, ainda é aceito o seu desenvolvimento, do que criar um banco. A África não tem capitais para criar um banco ligado ao petróleo. E é difícil ir buscar lá fora capitais para criar um banco ligado ao petróleo e ao gás, é a indústria petrolífera. Portanto, acho que é mais fácil que os países se concertem e, já que tem um banco de desenvolvimento e que é um banco com grande capacidade de financiamento, há uma determinação
dos principais acionistas, que são os países africanos e alguns países ocidentais, em que se possa financiar atividades ligadas à indústria petrolífera. Voltando agora ao aspecto global, é verdade que há uma campanha muito grande para se reduzir os financiamentos e, nomeadamente, não se financiar o petróleo. Eu penso que daqui a um tempo a poeira vai assentar, como se costuma dizer, em gíria popular. Porque se os preços, por exemplo, começarem a aumentar para o ano, daqui a 2 anos, porque há 4, 5 anos que se investe muito pouco na indústria petrolífera, a nível mundial, vai logo haver uma abertura para se fazer investimentos na indústria petrolífera. Por outro lado, a lógica diz que os financiamentos que devem cessar com mais brevidade são os ligados ao carvão. O carvão é muito mais poluente que o petróleo e é o dobro e é duplamente mais poluente do que o gás. O gás, como eu já referi, ainda tem uma preferência, o gás vai continuar a ser usado e vai ter um certo apoio de desenvolvimento, nomeadamente sempre que seja para substituir, enquanto nas renováveis não puderem ter esse papel. De maneira que acho que mais dia, menos dia, talvez daqui a 1 ano ou 2, vamos ver as coisas um bocado mais nítidas. E vamos ver que vai ainda ser preciso financiar a indústria petrolífera, até que a transição energética permita uma redução do uso do petróleo. Há, por exemplo, grandes dúvidas se o pico de consumo do petróleo vai ser antes do fim desta década ou vai ser ligeiramente depois. Já começam a aparecer, a primeira foi a OPEP, que achou que só na próxima década é que o petróleo vai atingir o pico. Agora já aparecem mais organizações a admitir que é de facto depois de 2030. Nós não temos, porque nós estamos a investir, o mundo está a investir muito pouco na indústria petrolífera, portanto vai precisar de fazer investimentos. E eles vão ter de aparecer, se calhar vão ser ligeiramente mais caros os investimentos para a indústria petrolífera, especialmente quando não estiverem associados ao gás. Mas eu estou convencido que depois deste grande impulso que se deu à transição energética, que as coisas vão entrar numa certa calmia e todo mundo vai perceber que nós vamos continuar a consumir petróleo. Mesmo no net zero que está previsto para 2050 a nível mundial, que se pensa, começa-se a pensar que se calhar só se vai atingir em 2060, porque países como a China, por exemplo, acham que só chegam ao net zero em 2060. Aí dizem que querem chegar em 2050, mas ainda não elaboraram programas que permitam e que deem consistência a essa decisão. Portanto, mas quando se chegar ao net zero, seja em 2050 ou 2060, vamos consumir ainda entre 25% a 30% do petróleo que consumimos hoje. Portanto, o petróleo não vai para o zero, vai ser ainda consumido. E vamos consumir ainda também 30% a 35% do gás natural que consumimos hoje. Portanto, estas duas atividades vão continuar. Não vão continuar com o mesmo ímpeto que tiveram até agora, mas vão continuar. Isto é uma coisa que faz um bocado de confusão. E a maioria das pessoas, nomeadamente a nível do grande público, está-se a esquecer disto e acha que com o petróleo vai acontecer o mesmo que com o carvão. Pensa-se que com o carvão é possível, de facto, não consumir carvão ou consumir quantidades ínfimas, só em questões de recursos. Aliás, a China, por exemplo, tem uma estratégia que está a construir centrais de carvão para as manter como reserva em situações problemáticas ou de maus anos hidrológicos ou de problemas ambientais, se precisar repentinamente ter as centrais de carvão como reserva para situações excepcionais. A Índia, por exemplo, vai consumir carvão ainda há muitos anos, infelizmente, porque está muito dependente do carvão. Embora tenha um programa mais ou menos sério de renováveis, mas o consumo é muito grande e ainda tem de aumentar, ainda é dos países que têm de aumentar muito o consumo de energia, como aliás a maioria dos países subdesenvolvidos tem de aumentar o consumo de energia. Portanto, isto, em termos gerais, é a maneira como se deve abordar. Muito bem, obrigado José Oliveira por esta introdução. Vamos chamar Frederico Martins Correia, que também tem opinião sobre esta questão. Frederico, afinal, como é que a questão da transição energética poderá influenciar a questão de financiamento para as empresas a nível mundial de petróleo e gás e, naturalmente, em África, onde muitas são as descobertas a ser feitas e, claramente, há necessidade de financiamento para pesquisa, exploração e, se houver descoberta, desenvolvimento e, claro, produção de petróleo nestes pontos do mundo. O que é que tem a dizer, Frederico Martins Correia? Obrigado, Joel.
Bom, com relação a esse tema que nos põe hoje e que estamos aqui a debater sobre o impacto da transição energética naquilo que é a contração de crédito ou captação de investimento para o ainda setor petrolífero, naturalmente que hoje a Banca Internacional e os grandes investidores estão menos receptivos àquilo que é os projetos de exploração e produção de hidrocarbonetos. No entanto, dentro daquilo que é o contexto dos hidrocarbonetos, acho que temos que fazer desde já aqui um parênteses em que o facto de haver a potencial exploração de gás per si ou gás associado, nesse contexto continua a haver receptividade ainda da banca e dos investidores em estar presente. Portanto, como sabem, o gás é um dos principais ativos da transição energética e, portanto, aquilo que passa pela exploração e monetização de gás, como temos no Soio com a fábrica de LNG, a liquefação de gás natural, naturalmente que esse tipo de projetos continua ainda a ter alguma receptividade. Não podemos esconder que neste momento aquilo que são os grandes investimentos suportados por banca internacional ou por aquilo que são os considerados donors, portanto financiadores sem retorno esperado, como o World Bank e outras ligas de bancos que promovem o desenvolvimento de projetos em países emergentes, hoje está mais focado naquilo que é as energias renováveis, com um grande pendor sobre aquilo que é a eólica e a exploração por via de solar. Penso que um dos grandes temas que se debate com a transição energética é que muitas vezes vemos isto numa lógica muito binária, tanto estamos hoje focados na exploração e consumo de hidrocarbonetos, como depois queremos de um momento para o outro estar de 100% alavancados naquilo que é energias renováveis. Eu penso que isso não é possível, penso que existe um caminho que se está a percorrer, que passa pela redução da exploração de hidrocarbonetos líquidos, portanto crudo, e maior exploração de hidrocarbonetos gasosos, portanto trabalhar o gás, potenciar a monetização de gás e o consumo de gás natural nos edifícios e na indústria, e também, cada vez mais, ter uma exploração mais limpa daquilo que é a produção de energia elétrica por via do solar, por via do renovável, e com isto contribuir para que os países tenham uma matriz energética mais saudável e que está assente em vários pilares de geração de energia e com isso tem naturalmente uma matriz de produção e consequente pegada de carbono mais limpa. Naturalmente que as empresas internacionais afirmam o seu objetivo de pegada neutra de carbono, o valor de zero em 2050 e, portanto, aquilo que é os investidores, os analistas de crédito, os bancos que estão ligados à concessão de crédito para desenvolvimento de projetos no setor da energia, vão também alinhar os seus padrões de análise dos projetos com vista a esse objetivo, que é em 2050 temos uma pegada de carbono mais baixa. No entanto, penso que o mix entre hidrocarbonetos líquidos, gás e aquilo que é a produção de eletricidade por vias renováveis passa por ser o futuro e aquilo que, quando olhamos para o nosso país, e penso que é uma parte importante para os nossos ouvintes focar naquilo que é o nosso país, relembrar que Angola tem também bons recursos hídricos, temos uma capacidade de geração de eletricidade alta, portanto a capacidade de produção de eletricidade hoje em Angola é bastante alta, estão a ser resolvidos temas daquilo que é o transporte dessa eletricidade e o outlook a nível dos próximos 10 anos entre aquilo que é a atual exploração e produção de hidrocarbonetos líquidos. Muito obrigado, Frederico Martins Correia, aqui a sua opinião também sobre este tema importante. Vamos passar a palavra ao Dr. Afonso Chipepe, que esse é um tema naturalmente da sua alçada e que tem que ver com a economia. Dr. Afonso Chipepe, olhando para aquele que é o acordo feito na Cimeira COP26, recentemente, por vários países e vários bancos que dizem que não querem mesmo mais financiar a atividade petrolífera e, claro que agora vamos olhar a nível global, que impacto pode ter esta decisão a nível da indústria petrolífera a curto, médio e longo prazo? Muito obrigado, Joel. É verdade que estamos diante de uma questão que temos vindo a aflorar nos últimos tempos, mas devo dizer que nós estamos perante uma estratégia dos países ocidentais
de diminuir a capacidade dos países em desenvolvimento, sobretudo os países africanos que têm algum pendor na produção petrolífera, para manter a nossa dependência a outras fontes energéticas. O que eu noto é que os países ocidentais verificam que países como a Nigéria, como Angola, que têm um pendor de produção, que conseguem ter uma certa sustentabilidade nas suas economias, e que há que buscar uma alternativa no sentido de manter a nossa dependência econômica a esses países. É verdade que o objetivo dessa discussão é apontar também 2 pontos que julgo serem nevrálgicos para a substituição do petróleo. Eu refiro-me ao transporte, dependente, como o Joel deve saber, em mais de 90%. Portanto, e a agricultura moderna, que também é fortemente associado a ela. A situação desses 2 setores esclarece o quanto é gravíssimo o cenário mostrado pelo fenômeno do pico do petróleo, que tanto se aflora. Pelo facto de que a segurança alimentar de quase 7 bilhões de pessoas que dependem de uma agricultura movida pelo petróleo em áreas distantes dos centros de consumo, e também de um sistema de transporte que precisa do mesmo petróleo para distribuir a produção nas grandes cidades. Algumas previsões, um tanto quanto polêmicas para o mundo pós-petróleo, em fraca decadência energética, e a mais polêmica, que conheceremos um mundo em decrescimento produtivo. É bom aqui também frisar que as fontes alternativas à energia da aviação, por exemplo, os voos mais pesados que o ar, só é possível com o advento do motor de explosão interna, que é a base de hidrocarbonetos líquidos, e assim permanece até hoje, com combustível de tal natureza, que é proveniente do petróleo. E os modernos jatos, que a gente conhece agora, voam com o tal chamado querosene da aviação, que também é originário do petróleo e que, por exemplo, o bioquerosene para substituir o combustível dos jatos. Portanto, há problemas tecnológicos difíceis de contornar para o emprego de combustíveis sólidos ou gasosos na aviação, e que os primeiros têm o uso restrito nos foguetes balísticos. Se nós queremos explicar para as pessoas entenderem que não fornecem meios seguros para o controle da propulsão, para sustentar a importância ainda do petróleo. Portanto, as máquinas a vapor permitem o desenvolvimento de locomotivas, como por exemplo o comboio, o trem, e que foi capaz do desenvolvimento também do automóvel, dos caminhões, dos tratores agrícolas, etc, etc. Em épocas recentes, conhecemos adaptações eficientes de algumas das máquinas que eu me referi para o uso do gás, com desempenhos que são limitados, comparado com o combustível líquido que a gente conhece até hoje. Não se observa, por exemplo, tratores agrícolas ou veículos rodoviários movidos por tração elétrica. Há dúvidas ainda sobre a capacidade dos biocombustíveis de virem a substituir o petróleo na escala gigantesca em que este é utilizado até agora no mundo. Foram os motores, a explosão, de hidrocarbonetos que permitiram a mecanização da agricultura, na escala que hoje em dia é praticado e que resultou na intensa urbanização atual, com o emprego mínimo de pessoas no campo. Outra questão também que é bom que se esclareça aqui, que a navegação oceânica atual é praticamente toda a base do petróleo. A propulsão nuclear de embarcações ficou restrita só ao uso militar. O quadro geral mostra que o petróleo não tem substituto na sua versatilidade, Joel, e é motivo dele ter assumido, neste caso, a primazia como energético, e pode ser fonte, talvez, mais tarde, a prática e, quiçá, mais barata. E também uma substituição completa do petróleo, no momento em que a gente prevê essa substituição, é impossível. O gás natural, que se mostra hoje como um substituto imediato ao petróleo, e o carvão natural, que é substituto mais longo, são 2 matérias-primas esgotáveis. É preciso terem atenção a isso. E se esgotarão mais rapidamente na medida em que forem empregos. Muito bem, Dr. Gilberto, muito obrigado. Vamos passar ao engenheiro Pedro Godinho, presidente da AmCham Angola e empresário do setor petrolífero. Engenheiro Pedro Godinho, então a cimeira COP26 ligada ao ambiente encerrou com um acordo entre grande parte dos países ocidentais e, naturalmente, os grandes bancos de não mais financiar a atividade petrolífera. O que dizer disto? É algo com impacto para preocupar? As autoridades devem, de facto, começar a pensar o futuro, ou é algo que acredita que se vai reverter e, por isso, não acredita que deve ser preocupante? E mesmo da Associação dos Países dos Produtores de Petróleo Africanos, é para levar a sério ou ainda é muito cedo para começar a pensar nesses questões? É um tema polémico. Eu acho que é importante que
Os países se preocupam, países como Angola levem em consideração o movimento que se vive hoje no mundo. É certo que os países mais poluentes hão de ter sempre alguma resistência em aderir 100% às decisões que possam conduzir ao carbono zero. Contudo, há uma das administrações mais ferrenhas em relação aos combustíveis fósseis, é a de Joe Biden, mas uma coisa é a vontade, é a ambição, outra coisa são as condições para a aplicação dessa ou a materialização da nossa vontade. E hoje vemos isso. Quando Joe Biden assumiu a administração americana, em janeiro de 2021, um dos objetivos prioritários da sua administração era exatamente revolucionar e dar um certo dinamismo às questões ambientais. Por isso começou por cancelar as novas concessões dos Estados Unidos e mobilizou as instituições financeiras para reduzir exatamente os financiamentos das empresas petrolíferas. O que é que aconteceu? Os Estados Unidos começou a perder a sua capacidade de produção e, associado a isso, a crise do Covid, e adicionarmos a queda da produção de petróleo nos Estados Unidos, podemos associar exatamente à estratégia da OPEP, que é cortar, no sentido de garantir a subida dos preços. A Arábia Saudita chegou a fazer um corte adicional de 1 milhão de barris dia, para além da sua cota de corte. E partindo do princípio binômio procura e oferta, o que aconteceu é que o petróleo, mesmo com a Covid e com todos os outros constrangimentos, o preço do petróleo incitou exatamente o movimento ascendente, os valores de hoje, $82 o barril. O que é que a administração Biden acabou por constatar? É que com a subida do petróleo e as economias já debilitadas pelo Covid, tornou a vida do cidadão americano e de todos os outros cidadãos do globo muito mais complicada. O preço do galão nos Estados Unidos era comercializado $1,20, passou para $5. E o que está a criar muitos obstáculos à economia americana e mundial. E por essa razão é que, mesmo contrariando, Biden mobilizou as empresas americanas no sentido de reativarem e acelerarem a produção de petróleo, porque antes havia recorrido à OPEP, solicitou e mendigou à OPEP no sentido de aumentar a produção para ir de encontro às necessidades do mercado, uma vez que o programa da OPEP foi retirar o petróleo em excesso no mercado para que a procura fosse subindo e fosse superior à oferta, de tal forma que levou a essa situação. Por isso é que no início da pandemia nós concluíamos na altura que o preço do petróleo baixou por causa do Covid. Hoje o mundo e algumas partes do mundo estão a braços com a quinta vaga da Covid, mas o petróleo continua a sua marcha triunfal em direção aos $85, $90. Biden, que trazia a filosofia do corte, da redução da produção dos combustíveis fósseis, foi obrigado a pedir à OPEP para aumentar o fornecimento de petróleo no mercado mundial, porque a economia mundial estava a ressentir-se exatamente da falta desse commodity. E o que naturalmente aconteceu foi que a OPEP respondeu ignorando. E como foi completamente ignorado pela OPEP, não teve outro recurso senão convocar as empresas de produção de petróleo nos Estados Unidos a aumentar a sua produção. Portanto, os homens e a sociedade, os Estados, podem ter os seus objetivos, mas o importante é ver a possibilidade da materialização desses objetivos. E agora que acompanhou a resenha deste importantíssimo painel de petróleo e gás, onde estiveram José Oliveira e também engenheiro Pedro Godinho e também Frederico Martins Correia da Deloitte e o Dr. Afonso Chipep, hoje recordar que tivemos aqui Neil Breslin a contar-nos mais sobre o Working Group, o grupo de trabalho constituído pelas grandes empresas dos Estados Unidos que se juntam a AmCham Angola e US Chamber of Commerce para advogar Angola nos Estados Unidos, para defender e mostrar que Angola é de facto um destino certo para os investimentos das empresas americanas
de todas as dimensões. Neil Breslin contou-nos também que já existem empresas americanas em todos os setores, não é só petróleo, temos Coca-Cola, que está aqui há vários anos, temos o KFC, temos IBM, Microsoft, enfim, muitas são as empresas americanas do país e agora a AmCham continua com este Working Group, com 4 grupos de trabalho em áreas consideradas prioritárias para a atração de investimento americano. São elas a agricultura, liderada pela John Deere, a saúde, liderada pela General Electric, a indústria, liderada pela Chevron e também a economia digital, liderada pela IBM. São esses os 4 setores identificados como prioritários para atrair investimentos para Angola e ajudar o país na diversificação económica. Este ano vamos trazer-vos cada vez mais informação. A todos, continuação de excelente quarta-feira. Joel Costa e António Santos despedem-se com a promessa de regressarem na próxima semana. Já sabem, a próxima semana vai ser a última quarta-feira do mês e por isso vamos ter aqui connosco a rubrica Direto da Embaixada, onde um dos profissionais da Embaixada dos Estados Unidos da América vem e conta-nos as atividades mais importantes realizadas pela Embaixada dos Estados Unidos da América no nosso país. A todos um forte abraço. Até lá. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.